Atos 2, 36. Portanto, o apóstolo Pedro terminando sua pregação, que todo Israel fique certo disso, Israel é a nação. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa é a palavra do Senhor. Amém. O que nós aprendemos aqui? Eu fiz uma anotação que eu gostaria de deixar com vocês, princípios, baseada nos versos que nós acabamos de ler. Vários princípios. Primeiro princípio que nós temos: nós somos responsáveis pela crucificação de Cristo. O versículo diz: portanto, todo Israel, fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pastor, Israel, não fomos nós. Eu não sou israelita, não estava lá, nem agora, sou da nação de Israel. Como é isso? Então, anotem, está qualificando que nós não estamos isentos. Brasileiros, americanos, que nação for. Se é um ser humano, você crucificou Jesus. Pastor, não estou entendendo, não. Por quê? Eu não coloquei Jesus na cruz. Não fui a favor daquilo. Não gritei para crucificar. Como é que é isso? A questão é, todos nós pecamos. A palavra de Deus fala: todos pecaram e destituídos, carecem da glória de Deus. Como? Quando Deus criou Adão e Eva, os colocou no paraíso, Ele os colocou para terem um convívio, uma comunhão com Deus, diária, constante. O Senhor estabeleceu uma pequena regra: podem comer de tudo no paraíso. Façam de tudo. Não tem que trabalhar, não tem que cuidar de nada. Só aproveitem esse paraíso, com exceção de duas árvores: o conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E o Senhor disse: se vocês comerem, desobedecerem e comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão perder o relacionamento comigo. Ele diz: vocês morrerão. Vocês lembram no capítulo 3 de Gênesis o que acontece? A serpente vem, Deus criou o homem, depois do homem criou a mulher, e ele criou toda a criatura, né? Ele tudo ali, naquela ordem de prioridade, né? O homem, a humanidade, depois os animais e tudo mais. Mas o que aconteceu? A serpente vem, começou com a mulher, não é culpa da mulher, porque se você olhar com um jeitinho lá, Adão, que ouviu de Deus essa ordem, compartilhou com Eva o que Deus tinha colocado como a direção. O Adão estava ao lado dela e não fez nada. E na pior de tudo, quando ela acabou de comer, o que foi que ela fez? Ô Adão, vem aqui, eu tenho algo para lhe dar. Foi isso que ela falou? O que o texto diz? Ela estendeu a mão e
deu para ele. O que ele fez? Ele falou assim, comeu. A responsabilidade de Deus, Eva, por favor, não coma. Ele ouviu a conversa, isso não é o que Deus falou. Às vezes nós homens temos esse problema. A gente não quer chatear a esposa e não fala a verdade. É certo que muitas vezes ela tem palavras de verdade para nós, mas às vezes por medo a gente fica quieto. Homens, não podemos fazer isso. Conhecer a palavra de Deus, saber o que Deus fala. E aquilo que estiver fora, a gente tem que fazer o quê? Peraí. O ponto é que a partir daí o que aconteceu? Foram expulsos do jardim. Você notou que eles não comeram da árvore da vida? Por que Deus não permitiu? Colocou lá uma criatura angelical na entrada do paraíso, com uma espada de fogo, e não permitia que eles voltassem. Porque se eles voltassem e comessem aquele fruto, eles estariam, nós, a humanidade, estaríamos para frente, sempre separados de Deus. Lá no mesmo capítulo que fala que eles pecaram contra Deus e foram expulsos, vem a promessa de Jesus. Gênesis 3,15. Está dizendo que da descendência da mulher, da semente da mulher, viria um que iria pisar na cabeça da serpente. Jesus Cristo. Amém. Então Deus estava apontando. Então Jesus veio porque por nós mesmos, está provado em Adão e Eva, os seres humanos, não tem como viver de acordo com os princípios de Deus. Então Jesus foi aquele que veio a esse mundo, tomou forma de homem, obedeceu a Deus em tudo. Foi o Adão, foi o filho que Adão precisava ter sido, que eu precisava ser e você precisava ser. Obedeceu em tudo, até a morte na cruz. Aleluia. E depois entregou a sua vida perfeita a Deus. Para quê? Para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Glória a Deus. Nós vemos lá em vários textos da palavra de Deus, né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir de 17, quem está em Cristo, nova criatura é. Amém. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, é um novo nascer. Mas se você parar aí, você não vê a história toda. O Senhor Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E como é que ele fez isso? Ele pegou o meu pecado, nossos pecados, e colocou sobre Jesus. E pegou a vida justa de Jesus completa e colocou em nós. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus. Então, a crucificação de Jesus é a necessidade para a reconciliação com Deus. Então, eu sou responsável, meus pecados. Mas a boa notícia é que em Jesus eu posso ser reconciliado com o Pai. Então, primeira coisa. Quando Pedro falou isso, eles ficaram muito assustados. O que nós fizemos? Matamos o Filho de Deus, que veio para dar sua vida para nós. Então, convencidos com a confissão, nos traz o segundo princípio. Quando eles entenderam isso, quando a gente entende, tem que haver a pergunta: o que é que eu preciso fazer? Aleluia. Eu não quero prolongar, eu pensei que vou terminar pelas 10 horas da noite. Hoje é domingo, então tranquilo, amanhã, segunda-feira, temos tempo. Mas quando eu conheci a minha esposa Cláudia, eu estava numa vida terrível. Uma situação terrível no Rio de Janeiro. E naquela época, usando drogas, vendendo drogas, companhia, tudo que não presta você imagina. E havia um indivíduo que ficava testemunhando para mim, enchendo a minha paciência. E falava. Fizemos de tudo para fazer o desistir, vou cortar a história. E para se livrar dele, ele fez um convite, um culto de jovens aos sábados. Havia uma jovem que era parte daquela no grupo de pessoas que faziam que não era bom. Mas ela desapareceu, sumiu do mapa. Não sabia o que aconteceu. Aí nós fomos, para se livrar desse amigo que me importunava, para assistir lá esse programa dos jovens. A gente falou, vai lá, fica um pouquinho, vai embora, ele nunca mais vai chatear a gente, que ele já ouviu. Chegamos lá, era um quintal cheio de jovens. Eu estava com 21 anos naquela época, cheio de jovens. Assustei. Eram 4. Nós estávamos com a cabeça cheia de drogas. Doidões, como eu falava, né? Aquela coisa. Chegamos ali, os 3 falaram o seguinte: estou fora, vou embora. Vamos embora? Não, eu quero ficar. Sentei. Quando eu olhei lá para frente, o que eu vi? No grupo de jovens, eu estava acostumado com uma moça de mini saia,
e cabelo curto. De repente eu olho lá e eu vejo uma moça com um vestido normal e com cabelo longo, mas eu olhei assim de perto, eu conheço essa moça. E quando terminou, eu perguntei, eu fui lá na frente, fiz não foi nem apelo, né? Eu fui direto lá depois que acabou a reunião. E aí, o que aconteceu? E eu falei, o que é isso que você tem? Então, eu acho que ela percebeu que eu estava interessado nela e não na mensagem. Desconversou alguma coisa, combinou de encontrar outra vez com um grupo lá dos jovens e tudo mais. Eu sei que em 2 semanas eu falei, Cláudia, eu não estou interessado nesse Jesus. Já conheço tudo dele, eu quero namorar com você. Ela falou, fez o testemunho mais complicado do mundo. Falou o seguinte, não posso te namorar. Eu falei, o quê? Não é possível isso. Ela disse, porque você está nas trevas e eu estou na luz. E não há comunhão entre luz e trevas. Já viu uma jovem crente fazer isso? Foi tremendo, foi tremendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu saí com raiva. Então, pelos próximos 3, 4 meses, só aprontando mais. Mas um dia, igual aconteceu aqui, o texto fala que quando eles ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. O texto original lá no grego quer dizer o seguinte, eles foram apunhalados. Alguém entrou com um punhal no coração e expôs. Que eles se deram conta, gente, eu estou perdido. Então não deu outra. Era o mês de dezembro, meses depois daquele encontro lá naquela casa, e eu peguei o telefone, eu sabia o telefone, chamei, eu falei, fala comigo desse negócio outra vez. Nós nos encontramos lá no Rio de Janeiro, Praça de São Fenos, que conhece ali a Tijuca, a região. E ela explicou tudo de novo para mim. Eu falei, eu quero ser Jesus. Glória a Deus. Então o Senhor abriu o coração. O que faremos, irmãos? Arrependam-se. É o primeiro. E se arrepender-se é dar-se conta. Eu estou fora dos caminhos do Senhor. E esse caminho me leva ao inferno direto. Até que essa convicção entre em nós, até que o nosso coração seja apunhalado, é impossível ver o reconhecimento do que Deus fez por nós. Vocês estão acompanhando isso? E foi isso que ele faremos. E o Pedro deixou bem claro. Primeiro, arrependam-se. Arrependimento não é dizer, I'm sorry. Não. Me perdoe. Não é isso, não. Arrependimento é dizer o seguinte, até hoje eu vivi nessa direção. A partir de agora eu vou na direção de Cristo. Isso é possível. Isso é invisível, ninguém sabe. Você só que sente, você pode até falar, mas você está no seu interior. Mas ele falou, se cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus. Ou seja, arrependimento é interno, uma decisão profunda. Não fui eu que fiz, mas os meus olhos abertos de ver quem eu sou, quem Deus é, o que Ele fez por mim, e aceitar esse sacrifício de Jesus. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou me arrepender, né? Ele diz, seja batizado, que é público. É público, visível, para mim e para aqueles que estão ao redor. O batismo não salva, o batismo é um retrato do que já aconteceu no espírito, no coração. Porque se batizar sem ter a convicção, a transformação no coração, se apenas se molhou. Isso não serve de nada. Mas ele segue, o batismo é público de aquilo que aconteceu internamente. Então ele falou isso. Então, o que faremos, irmãos? Ele perguntou. Eles disseram, olha, a coisa é muito fácil, é o princípio, né? O que faremos? Primeiro, você tem que ter a consciência de ter sido culpado por Jesus lá na cruz. Está ali por causa do meu pecado, número 1. Segundo, o que faço? Arrependa-se, muda-se de vida. Seja batizado no nome do Senhor Jesus. E ele vai acrescentar para nós, eu vou voltar a esse ponto, recebereis o dom do Espírito Santo. E ser batizado e arrependimento tem a ver com o perdão dos pecados. Amém. Porque como eu mencionei em 2 Coríntios capítulo 5, naquele momento que eu agora me arrependo, naquele momento que meu coração é transformado, eu sou agora, meus pecados, a minha culpa é colocada sobre Jesus. E agora eu estou limpo, pronto para fazer. Antes de prosseguir para o próximo princípio, deixa eu dizer algo, ok? Para vocês. Não podemos levar isso assim, só um pouquinho sério. Vocês se lembram do capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus teve um doutor da lei chamado Nicodemos foi encontrar Jesus à noite? Amém. Aí todo mundo sabe do versículo, né? Que ele tem que nascer de novo, mas depois no versículo 16 do capítulo 3 fala assim, porque Deus amou o mundo, me ajude, complete, de tal maneira
deu seu Filho unigênito, para que todo ele não pereça, mas seja salvo. Fica bonito, né? Agora falem para mim o 17. Aquele que crê será salvo, o que não crê já está condenado. Eu devia dizer, Conceição do Sebastião. Eu tenho uns membros lá na igreja, lá no Ministério Espanhol, a Bem-Venida é o nome dela. É um nome bonito, é uma moça cheia de energia dominicana. Mas toda vez que eu faço essa pergunta, eu falo, Bem-Venida não pode responder, porque ela sabe a resposta. Então, olha o versículo, só para nós estarmos assim. Olha o versículo de número 17, né? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Ele falou o 18 que diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, completem, já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Não há meio termo. Ou você crê no Senhor Jesus e será salvo, ou você já está condenado. Pondere, onde é que você está? Receberão o dom do Espírito e outra bênção, perdão dos pecados. E esse receber o dom do Espírito, como eu disse, fica para outra ocasião. Mas o principal é para que nós saibamos que as barreiras da comunicação, do evangelismo, todos cheios do Espírito, onde estiverem, vão poder estar trazendo a boa nova da graça de Deus. Amém. Eu quero só mencionar algo, não está na receita aqui original, mas diz assim, versículo 39, pois a promessa é para vós e vossos filhos. Nós somos uma igreja reformada, nós cremos nossos filhos fazem parte da comunhão. E como fazer parte da comunhão é porque Deus não chama o marido, chama a mulher e esquece dos outros. Até quando a gente não entende. Como eu mencionei, o Senhor só me alcançou, meus olhos se abriram com a idade de 21 anos de idade. Meu pai era um pastor. Ele já está na glória com o Senhor, mas um pastor. Um homem fiel, muito bem conceituado. Mas ele era muito exigente nas coisas de Deus. E criou em mim uma raiva do Evangelho, uma raiva da igreja, porque era filho de pastor, tinha que ser excepcional. Então, circunstâncias da vida, com 12 anos de idade, eu fui morar com uma irmã mais velha para poder ir nas escolas do Rio de Janeiro. E lá a minha vida começou a se estragar completamente. Quando o Senhor me alcançou, quando Deus usou a Cláudia para me trazer de volta, a primeira coisa que eu queria fazer agora é ser batizado. Então eu viajei lá da Tijuca para Campo Grande, no Rio de Janeiro, zona rural, para falar com meu pai. E eu pensei, meu pai já fazia anos que eu não o via, eu não queria saber dele, nem minha mãe, nadinha, só mesmo dando mau gosto e problemas para eles. Mas quando eu cheguei lá, eu bati na porta, pai, parecia até o filho pródigo. Agora eu sou um crente também. Eu pensei que ele ia me pular e falar aleluia, apesar que ele era conservador assim demais, mas eu pensei que ele vai me abraçar de alegria. Ele estava com um copo de café na mão e falou assim, filho, você quer um copo de café? Aí eu fiquei, não acredito. Tá bom. Voltei, eu falei, acho que meu pai não está acreditando. Dei muito trabalho. Voltei, lá na igreja que eu frequentava, era uma igreja batista naquele momento, então eu ia ser batizado, o pastor da igreja falou, uma igreja bem grande, ele falou assim, você deu muito trabalho, inclusive meu filho está desviado por sua causa, nessa região. Então, seu batismo vai ser só você, um dia tal, e vai ser um culto especial, e você vai dar um testemunho lá do batistério. Aí eu falei, meu pai é um pastor, ele já está aposentado, ele pode me batizar? O pastor falou, pode. Eu falei, dessa vez meu pai vai acreditar. Pai, lembra que eu falei que eu tinha sido agora alcançado pela graça de Deus? E o pastor da igreja onde vai ser o batismo, disse que o senhor pode fazer o batismo. O senhor aceita? Eu pensei, agora ele vai receber. É verdade, vai pular, me abraçar e tudo mais. Filho, você quer mais café? Chegou o dia do batismo. Chovia, a igreja lotada, chuva no temporal lá fora. Fui o único a sentar. Aí nós estamos lá, né? Para quem cuida das igrejas que batizam por imersão, então estavam lá com aquelas roupas, né, especiais, meu pai do lado, eu dei o testemunho, ele fez o batismo, o velho não tremeu, não se emocionou, numa boa. Quando nós fomos trocar de roupa para voltar para o culto e a igreja estava cantando, eu não aguentei. Eu falei, pai, peraí.
Ele estava subiando o hino que a igreja estava cantando. Pai, eu falei com o Senhor que Deus tinha me alcançado, o Senhor não ficou surpreso. Falei com o Senhor que você ia fazer o batismo, o Senhor não ficou surpreso. Hoje o Senhor está aqui e parece que nada aconteceu. Você não está surpreso, pai? Que eu sou um crente? Ele riu, não de deboche, mas aquele riso gostoso. Ele me ensinou a primeira doutrina reformada. Ele falou o seguinte: filho, surpreso, eu sei em quem eu tenho crido. Você notou a profundidade? Ele sabia que a promessa era para ele e para os filhos. Eu podia estragar tudo, mas Deus é fiel nas suas promessas. Tome posse disso. Nosso papel é fazer o melhor pelos nossos filhos, ensiná-los, treiná-los no caminho que devem andar. E o Senhor cuida do coração e do arrependimento de trazer para a sua graça. Amém? Amém. Então, nós vemos que os filhos fazem parte desse pacote. Então, dei para vocês uma ideia. Somos responsáveis pela crucificação, no princípio. O Senhor Deus já providenciou um meio de nós nos reconciliarmos, que é através de Jesus. E nós que devemos fazer, temos que mudar de caminho. Se você não, crente que diz que é crente, mas não mudou de vida, não funciona. Alguma coisa você pode questionar. Isso não foi arrependimento. Porque a mudança é radical. Não vai assim, conta-gotas. A nossa maturidade pode levar tempo para a santificação, pode levar tempo para crescer. Mas a mudança de direção tem que ser imediata. Amém. Zaqueu, quando Jesus entra na casa dele, naquela hora um homem que estava a vida inteira roubando de todo mundo, ganancioso, o que ele fez? Eu quero dar de volta tudo de quem eu roubei. Vou dar 4 vezes. Imediatamente. Aquela mulher que foi pega em adultério em João 8, o que o Senhor diz para ela? Jesus fala, né? Onde estão os seus acusadores? Não tem ninguém, foi todo mundo embora. Ele diz, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Mudança de vida. É um bom retrato para nós. Então nós vemos isso. Agora, quero concluir. E quando eu falo quero concluir, quer dizer que ele vai colocar uma música aqui no plano de fundo. Não é para as suas emoções. Só para a gente, posso falar assim, curtir um pouquinho antes? Amém. Falar curtir não é pecado, né? É para a gente enjoyar esse momento. Pastor Renan, você me pergunta, quais são as marcas de uma igreja viva? Como é que eu posso saber que essa igreja, eu e essa minha igreja, nós estamos transformados por Jesus? Que marcas são essas? Ou simplesmente ler o que o texto fala, dizer para vocês. Alguns de vocês que eu já reconheci assim que cheguei aqui. Da outra vez e dessa vez também. A primeira que nós vemos aqui. Versículo de número 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Lembrem-se, quando isso está acontecendo, eles não tinham a Bíblia. Tinham o Antigo Testamento, mas não tinham o Novo Testamento. Mas eles tinham os apóstolos que andaram com Jesus. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Os ensinos dele foram passados por 3 anos aos seus apóstolos. E o papel dos apóstolos, até que eles foram usados por Deus para nos deixar o Novo Testamento, era dizer o que Jesus ensinou, o que Jesus explicou. Isso mostra e fala assim, olha só, é muito importante, fala assim, eles se dedicavam. Não era assim, os apóstolos se dedicavam. Todos, nessa altura, 3.120 pessoas se dedicavam o quê? À palavra de Deus. Há muitas maneiras, irmãos, mas não há substituto. No momento que você se arrepende, no momento que você foi batizado, no momento que você recebe o Espírito Santo de Deus, agora você tem um apreço, um amor, uma paixão diária para a leitura da palavra. Amém. Quando você vem para o estudo bíblico da sexta-feira, o culto do domingo é um bônus. É só para dar uma melhorada em algumas compreensões. Mas a palavra de Deus é o Senhor falando conosco diretamente todos os dias. Amém. Você quer fazer parte da igreja viva? Essa marca não é substituível. Um apego à leitura da palavra de Deus diariamente, ou talvez hoje em dia com áudios, mas momentos que você não esteja dirigindo, distraído,
fazendo outra coisa, um lugar seguro, de manhã, meio-dia, à noite, que horas for, em que você simplesmente vai abrir a palavra de Deus e vai ouvir o Senhor Deus falando. Está claro isso? Os métodos podem mudar. Eu tenho uma tonelada de opções que você pode fazer isso. Eu tenho certeza que a igreja pode fornecer isso. Mas a ideia é assim, diariamente, uma igreja viva, ela persevera na doutrina, no ensino, o que a palavra de Deus diz. E não há intermediários. Nós somos apenas, pastor? São pessoas que ajudam no ensino. Mas nunca permitam que o que você ouve do seu pastor, o melhor que sejamos, venha a ser o elemento que faz você conectar com Deus. Deus acabou com os intermediários. O único mediador entre Deus e nós, Jesus Cristo. E Ele nos deu essa obra. Ele diz, ide e fazei discípulos. Ide para quem? Todos nós. Ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas. Jesus falando, que eu vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, a primeira marca da igreja, usem, se você já está fazendo isso, aleluia. Se você individualmente, que já foi alcançado pela graça de Deus, não está fazendo isso, põe um ponto de interrogação. Eu nasci de novo realmente? Porque se eu nasci, meu apego à palavra de Deus. Ouvir diretamente, áudio ou leitura diretamente do Senhor. Então, a primeira marca. A segunda marca, porque óbvio, foi mencionado aqui também. E a comunhão. Agora, cuidado. Se você vem à igreja, porque é um lugar onde todo mundo sorri para você, te trata bem, tem uma feijoada depois do culto, eu já soube que hoje tem uma feijoada, né? Isso é bom, mas isso não pode ser maior do que o seu amor por Deus. Comunhão é um byproduct, é um segundo fruto. Adoração a Deus, em primeiro lugar, no sentido de apego à sua palavra, e no processo, comunhão. Crente que não gosta dos outros tem um problema sério. Interrogação, fui salvo? Nós temos que ver isso. Terceiro, você ficou com nota 10, porque o terceiro não é só, o segundo é a comunhão, o primeiro é você apego à palavra de Deus, o segundo a comunhão, o terceiro é comida. Pastor, por que você sabe? Ao partir do pão. Esse partir do pão também se refere à ceia do Senhor, que eu pensei que era hoje. Mas a nossa igreja, Newark, celebra no primeiro domingo do mês. Mas fui informado que você celebra no último domingo do mês. Perdi a chance. Mas partir do pão se refere à ceia do Senhor. Mas o comerem juntos. Quando nós estamos juntos, compartilhando um alimento, gente, comunhão floresce. Então isso é bom. Então ninguém vai embora sem participar dessa parte da comunhão. Acho que essa aí não tem problema, né? Mas a quarta marca, orações. Orações. Quase todas as igrejas por as quais eu tenho passado, aos domingos, X número de pessoas. Um culto só de oração, quantos? Um punhado. Pode contar às vezes na mão. Igreja viva, oração está lá em cima, com apego ao ensino, à doutrina dos apóstolos, apego à comunhão, à camaradagem entre outros, do partir do pão, mas também nas orações. Próxima marca. Eu sou um advogado crente, não sou advogado, mas eu advogo a causa de que os sinais e maravilhas não ficaram restritos ao primeiro século, ao segundo século, ao terceiro. Porque a palavra de Deus diz assim, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Nós precisamos crer. O Senhor continua capaz de curar. O Senhor continua capaz de reconciliar os casos mais terríveis. Fico com receio de contar as histórias, né? Mas recentemente nós estávamos na nossa casa recebendo um casal que, alguns meses atrás, eu pensei, é o fim.
ser todo mundo preso, polícia, um desastre, uma tragédia qualquer. Mas em alguns meses, através da oração e da ministração da palavra de Deus, que nós vamos ver um casal reconciliado, Glória a Deus. transformados, com filhos que presenciaram tudo aquilo juntos, vendo do poder de Deus. Irmãos, nós não podemos abrir a mão do fato de que o Senhor continua operando curas, Amém. reconciliação, milagres, coisas extraordinárias. Amém. Agora, às vezes, tem que ter abuso um pouquinho, né? Ontem nós estávamos com companhia em casa, pessoas visitando, e era uma churrasqueira a gás. Então, de repente, o gás parou, a churrasqueira ficou parada. Então, veio daqui, está vazio, tudo mais, o que a gente faz? Tudo. Eu disse, irmãos, tem uma coisa que nós não fizemos ainda, orar. Mexemos em todos os botões, usamos tudo que... E nós oramos. Você sabe o que aconteceu? A churrasqueira de fogo acendeu de novo. Pastor, você está gastando oração com isso? Meu filho, Pai, ajuda-nos. Vem ser conosco. Mas as coisas pequenas e grandes, você tem um Pai nos céus que continua operando. Ele da sua mão não está encolhida. Mas, então, marca número 5, maravilhas e sinais. Marca número 6, versículo 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Dá para entender isso? Amém. Você imaginou todas as pessoas compartilhando o que tem? Ninguém passava necessidade? Eu acho que eles estão pensativos um pouquinho, né? Que é complicado, não é isso? Generosidade. Gente, isso sem o Espírito Santo é impossível. Nós, por natureza, somos apegados àquilo que nós lutamos com tanto ardor para ter, não é? Compartilhar, normalmente a gente compartilha o que está sobrando. Mas você vender a sua propriedade para ajudar alguém que está em necessidade, você estaria pronto para fazer isso? Não responda, porque eu não quero que ninguém minta. Não é difícil isso, pensar assim? Vou abrir mão de tudo que eu tenho, mas eu não tenho tanto, por que eu vou fazer isso? Generosidade. Estamos quase concluindo. Marca número 7. Discipulados contínuos. Eu sei que nós não somos igreja que abre todos os dias por razões N. Mas olha só o versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Uma ideia. O que eles faziam no templo que Jesus veio para abolir o sacrifício do templo? Capítulo 3 de Atos nos dá a informação. 3 horas da tarde, 2 apóstolos, Pedro e João, estavam indo para o templo. E lá encontraram alguém pedindo esmolas. Eles estavam indo porque 3 horas da tarde era a hora da oração. A igreja primitiva não tinha um espaço, um local para reunir 3.000 pessoas. Não tinham. Então eles iam para o templo para orar. Tinha bastante espaço. Orando a Deus, Deus não tem problema com o espaço. Ele vê o coração. Eles estavam ali. Mas o ponto era um grupo de oração. Todos os dias, pessoas se encontravam para orar. Reuniam-se no pátio do templo. Partiu o pão em suas casas. Então, a igreja se reunia em casas. Quantas? Dezenas de casas, centenas de casas, não sei. Pelos 3.000, talvez centenas de casas. E ali também participavam das refeições com alegria. Lembra que comida e comunhão, parte integral de uma igreja viva. Com sinceridade no coração. Eu falei milhares, talvez umas 2.000 casas para acomodar 3.000 pessoas. E por último, eu creio que essa marca não tem jeito de nós escondermos. E a gente tem que olhar para ver se isso está acontecendo. Não é quantidade, não. É a prova, a evidência da presença de Deus. O texto que eu li termina da seguinte maneira. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O povo dizia, que povo é esse? Extraordinário. Tremendo. E o Senhor, não eram eles,
O Senhor lhes acrescentava a cada 3 meses muitos membros. É isso que está escrito? O Senhor lhes acrescentava a cada 2 semanas algumas pessoas. O Senhor, ok, toda semana, pastor, tinha alguém novo na igreja, era isso? O que está escrito? Diariamente. Quantos nós somos aqui hoje? Vamos 60, talvez? Se essa marca estiver acontecendo conosco, o que vai acontecer na próxima reunião? De hoje até domingo, 7 dias, cada um de pessoas sendo acrescentadas, daqui até domingo que vem, bons de matemática, quantas pessoas estão aqui? Vocês voltam e quantas mais pessoas vão estar aqui, adicionadas a vocês? 60, mais 7 dias, não é isso? Pelo menos uma pessoa. E Deus não trabalha com apenas um pouquinho, né? Mas vocês notaram o que eu quero falar? A frequência. Às vezes hoje nós ficamos super alegres quando 5 pessoas são batizadas, né? Mas o Senhor fazia isso quando? Diariamente. Aqueles que iam sendo salvos. Quem que faz a salvação? Nós somos mensageiros. Quem que salva? Cristo Jesus. Realmente tive uma experiência com o Senhor. A minha vida foi transformada. O outro lado da moeda, eu estou parte das marcas, estou exibindo as marcas de uma igreja viva. Palavra de Deus, comunhão, partir do pão, generosidade. Essa máquina de evangelismo que todos os dias o Senhor me usa para trazer outros para o Senhor Jesus. Irmão, isso aqui não está só para a gente ficar com saudosismo do que foi um dia. Isso está aqui para dizer, é este o plano, é esta a visão que Deus tem para a igreja nossa hoje. Amém. Não importa se é Filadélfia, se é Newark, seja que país, que estado for. Esse é o plano de Deus para nossas igrejas hoje, para agora. Esse é o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento, abaixasse a sua cabeça, se possível. Só olha para dentro e pergunta: Senhor, eu estou nessa categoria de alguma maneira, Pai? E se você não puder responder aqui, eu creio em Jesus e a minha vida reflete isso. Creio em Jesus, fui transformado. Que hoje seja o horário, hoje seja o dia de dizer: eu preciso de Ti, Senhor. Assim que esse culto terminar, não vai embora sem dizer: eu preciso de Deus, preciso do Senhor Jesus. E nós ajudaremos você a tomar esse passo de fé, de ser a sua vida transformada. Se você já tem essa experiência com o Senhor Jesus, mas não está exibindo as marcas da doutrina dos apóstolos, da palavra, o apego à palavra de Deus, que essa mensagem seja um despertar, a mensagem da Bíblia para você, seja um despertar, mudar de direção. E a partir de agora, pegar essa palavra de Deus diariamente, ouvindo do Senhor diariamente. Tendo a sua vida transformada de egoísmo para generosidade, de andar só para comunhão e principalmente de ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa trazer outros e adicionar diariamente a essa comunidade aqueles que iam sendo salvos. Não vai embora sem ajuda nessas áreas. Eu oro e os oriento, intercedo ao Senhor por vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.